E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos revisar intervalos de confiança para a diferença entre duas proporções. Digamos que eu tenha aqui uma população e que eu tenha a proporção de algo nessa população. Digamos que seja a proporção de pessoas que são canhotas. Eu não sei o total de pessoas que são canhotas nessa população, mas aí eu pego uma amostra de tamanho n e, a partir dela, eu calculo a proporção da amostra. Eu coloquei esse circunflexo aqui somente para diferenciar dessa proporção, ou seja, é uma proporção estimada da proporção verdadeira. E o que queremos aqui é construir um intervalo de confiança. Mas, antes disso, eu preciso configurar as condições para a inferência. E nós já fizemos isso muitas vezes. A primeira condição é a condição aleatória, ou seja, eu preciso estar certo de que coletamos essa amostra da população de uma forma aleatória. A segunda condição é o que chamamos de condição normal, ou seja, nós queremos garantir que as proporções da amostra são quase normais. E, para garantir que essa proporção da amostra seja quase normal, se pegarmos n vezes essa proporção da amostra, isso tem que ser maior ou igual a 10, e n vezes 1 menos a proporção da amostra tem que ser maior ou igual a 10 também. E a terceira condição é a condição de independência. E a maneira de fazer isso é que todos os elementos da nossa amostra devem ser feitos com substituição. Mas, se não fizermos isso, nós devemos garantir que o tamanho da nossa amostra não é superior a 10% do tamanho da população. Mas digamos que todas essas condições para a inferência foram atendidas. O que fazemos? Nós definimos um nível de confiança e digamos que esse nível seja de 95%. Isso significa que 95% das vezes que passarmos por essas coisas, o intervalo de confiança que obteremos vai realmente se sobrepor à proporção real da população. E 95% é realmente algo que acontece muito. E, a partir desse nível de confiança, você pode calcular um valor crítico. E você faz isso procurando em uma tabela de z. E, claro, tudo isso é revisão. Nós já vimos isso em aulas passadas. Meio que você precisa saber quantos desvios padrão acima ou abaixo da média de uma distribuição normal você precisa obter para ter, digamos, 95% de nível de confiança da distribuição. E, depois disso, sim, nós podemos calcular o intervalo de confiança. E isso vai ser igual à proporção da amostra, mais ou menos o valor crítico vezes o desvio padrão da distribuição de amostragem da proporção da amostra. E, claro, tem uma maneira de calcular isso aqui se conhecermos o valor da proporção real. Nós pegamos a raiz quadrada de p, que multiplica 1 menos p, dividido pelo tamanho da amostra. Mas, se conhecêssemos p, então não precisaríamos fazer esse intervalo de confiança, né? Ao invés disso, nós fazemos uma estimativa, ou seja, uma estimativa do desvio padrão da proporção da amostra. E isso vai ser aproximadamente a raiz quadrada da proporção da amostra, que multiplica 1 menos essa proporção da amostra, dividido pelo tamanho da amostra. E a razão pela qual eu revisei tudo isso aqui, que já vimos com mais calma em outras aulas, é que vamos construir um intervalo de confiança de duas amostras, ou um intervalo z para uma diferença entre proporções. Digamos que você tenha duas populações, ou seja, aqui a primeira população, e nessa população tem uma proporção, que eu vou chamar de P1. Pode ser, por exemplo, a proporção de canhotos nessa população, e a outra população eu vou chamar de P2, que pode ser, por exemplo, a proporção de pessoas destras. E, claro, para cada uma dessas populações, você retira uma amostra, sendo que nessa primeira eu vou chamar de N1, e que tem uma proporção de amostra P circunflexo 1, e na segunda população eu retire uma amostra N2 e que tenha uma proporção de amostra também. Claro, essas duas amostras não necessariamente têm que ter tamanhos iguais. Elas podem ter tamanhos
diferentes. E, claro, você pode verificar as condições para a inferência, mas o que vamos fazer agora é calcular as proporções. Ou seja, ambas as amostras devem atender à condição aleatória, a normal e a de independência. E se isso acontece, então nós devemos calcular esse valor crítico. Você faz exatamente a mesma coisa. Primeiro, você define o nível de confiança e depois você pode definir o seu valor crítico. E aí você pode definir o intervalo de confiança para P1 menos P2. Ou seja, essa diferença é a diferença entre as proporções reais das duas populações. Isso vai ser igual à diferença entre as proporções da amostra, ou seja, P circunflexo 1 menos P circunflexo 2, mais ou menos o valor crítico vezes o desvio padrão da diferença entre as proporções da amostra. E nós já sabemos como calcular isso aqui também, mas como calculamos isso aqui? Primeiro, eu vou te apresentar a fórmula, mas eu já quero adiantar que isso vem das propriedades de desvio padrão e variância que vimos nas aulas passadas. Então, o desvio padrão dessa diferença é aproximadamente a raiz quadrada da proporção da amostra 1, que multiplica 1 menos a proporção da amostra 1, dividido por N1, mais a proporção da amostra 2, que multiplica 1 menos a proporção da amostra 2, dividido por N2. E aí, você resolve isso e consegue construir o seu intervalo de confiança. E, mais uma vez, o que isso significa? Digamos que o seu nível de confiança seja de 90%, e, com isso, você é capaz de construir esse intervalo de confiança. Isso significa que 90% das vezes que você fizer isso, seu intervalo de confiança vai se sobrepor com a verdadeira diferença entre esses parâmetros populacionais. Agora, de onde tudo isso aqui veio? Você consegue notar alguma semelhança aqui? Essa parte é aproximadamente a variância da amostra para a nossa primeira população. E essa parte é aproximadamente a variância da distribuição amostral para as proporções da amostra para a segunda população. E como eu sei disso? Se isso aqui é aproximadamente o desvio padrão, se você elevar ao quadrado, você vai ter aproximadamente a variância. Então, o que aprendemos aqui é que a variância para a distribuição amostral de diferença é a soma das variâncias de cada uma das distribuições de amostragem. Mas, enfim, eu espero que essa aula tenha te ajudado e até a próxima, pessoal!